Dia 7/7/2025, o planeta Urano entrou no signo de Gêmeos. E isso vem mudar toda a nossa dinâmica daqui para frente por 7 anos. Quero te contar quem é Urano e o que ele vem fazer nas nossas vidas a partir de agora. Urano é um planeta que rege Aquário, que está ligado muito às rupturas, às revoluções, à libertação do conhecido. Em Urano, a gente aprende que é necessário o desapego, a liberação, a libertação daqueles paradigmas mentais que por muito tempo podem estar enraizados. Ele esteve em Urano, em Touro, por 7 anos, e nesse tempo a gente teve aí uma consciência maior sobre a segurança, sobre os nossos valores, sobre o nosso autocuidado e principalmente como a gente lida com a estabilidade. Em Touro a gente quer os pés no chão, firmes, e Urano é o oposto disso. Ele veio nos trazer uma informação de que segurança é algo mutável. Como é que você está preparado para a mudança, né, que o mental vai começar a ativar a partir de agora? Então, em Gêmeos, nós no coletivo vamos ter uma grande abertura à quebra de pensamento. Então, tudo aquilo que você pensa há por muitos anos, talvez desde que você se conhece por gente, vai cair por terra. Porque em Gêmeos, que é o signo da mente, da inteligência, das trocas, da comunicação e da expressão, ele vem fazer uma grande revolução. Então, a casa onde você tem Gêmeos no seu mapa vai ser a casa onde essas grandes libertações vão acontecer. Né? E isso vai ser aos poucos, lógico, né? Porque a gente tem aí um planeta lento, um planeta que traz grandes transformações profundas, mas elas vêm aos poucos, né? Com o passar desses 7 anos. Se você quiser entender, né, a retrospectiva de Urano na sua vida de uma forma setênio, 7 anos atrás, 2018, como é que você estava? O que você estava fazendo? Foi quando ele entrou em Touro. Aí você percebe aonde Touro está no seu mapa e o que ele veio te fazer, né, romper. E falando sobre quando foi o último ciclo de Urano em Gêmeos, a gente tem muitas informações aí que são realmente impactantes, assim, que foram datas importantes para nossa história com relação à comunicação, aos transportes, às logísticas. Primeiramente que ele aconteceu de 1941 a 49, isso. Tô aqui com a minha cola porque é muita informação, né, nesse trânsito. Então, de 41 a 49, a gente tem aí uma mudança grande que tangeu, né, todo o aspecto da comunicação, dos veículos de comunicação em massa. Então, a gente começa olhando aí já para o início de uma Segunda Guerra. A Segunda Guerra começou em 39, então pegou ali até 45 esse trânsito de Urano. E a Segunda Guerra, o mundo estava mergulhado em conflito. E a gente teve muito problema com as comunicações, né? Então, aqui a gente pôde ver um lado sombra, né? Que é quando a gente não consegue usar a mente ao favor, né? A nosso favor, que também acontece muito, né? Da gente se sabotar e da gente não usar o nosso potencial sábio da mente. E nessa época a gente teve a revolução de uma comunicação que até hoje ela é bastante presente na nossa vida, né? Então a gente começou com os rádios, a gente começou com o surgimento das primeiras tecnologias de computador nessa época. Então perceba um avanço que tem aí desde 1949, né? O quanto a gente já evoluiu
e o como a gente vai evoluir daqui para frente. Então, eu costumo dizer que as coisas estão tão rápidas e que a gente não tem nenhuma noção de como vai estar a nossa vida daqui a 5 anos. Porque 5 anos atrás, quando Urano estava em Touro, testando a nossa capacidade aí de segurança e estabilidade, já começou a surgir a inteligência artificial, né? De algum jeito, ela já começou a ser colocada no campo energético e ela vai ser o boom dessa nova era de Urano em Gêmeos, tá? Então, como a gente vai se comportar, como a gente vai se comunicar, como a gente vai vender, como que vão estar as relações educacionais daqui para frente. Então, existe uma era revolucionária que pega, além desse Urano em Gêmeos, o Saturno, né, que está em Áries junto com o Netuno, que também traz aí uma força de estrutura e liderança, né, para tudo que a gente for colocar, né, e o Plutão em Aquário, que tem um chamado de 20 anos de grande revolução na nossa vida em todos os aspectos, né? E então o Urano é o regente, é o planeta que rege Aquário, Plutão está em Aquário, então são coisas que caminham juntas e que a gente não tem como dizer que não vão impactar, né? Então, o que mais que a gente teve nessa época, né? Então, a gente teve também o início dos transportes e deslocamentos. Então, para as pessoas que estavam na Segunda Guerra Mundial, também a gente teve aí exército, reconstrução de cidades. Então, existe aí um ponto, né, novo dentro da parte de transporte, logística. E isso pode vir a acontecer novamente, né? A gente pode vir a ter novos movimentos no campo, né, da logística e do transporte. A gente também teve o início da Guerra Fria, então percebam que a gente teve muita ligação com um planeta que rompe e que não pergunta muito, né, se a gente está querendo fazer aquilo ali, porque Urano é surpresa. Vem, acontece, a gente precisa agir, né, para que a gente consiga sair daquele movimento que ele trouxe, né? Em Urano, a gente pode sentir também que é necessário, sim, a gente conseguir ter esse processo de autoconhecimento maior para a gente poder lidar com tudo que vem pela frente. Então, a consciência, né? A expansão da sua consciência vai ser cada vez mais importante nesse movimento de Urano em Gêmeos, porque senão a sua mente vai ficar muito acelerada. Então, é importante você olhar no mapa aonde você tem Gêmeos, porque é nessas casas ou nesta casa que você vai ter uma revolução maior, uma ruptura, uma quebra de paradigma maior nesses temas, né? Todo mundo tem Gêmeos no mapa. É só preciso olhar com cuidado e perceber se você tem ali planetas que vão impactar, se você tem algum aspecto que é mais desafiador para você, né? Se você tem eles num movimento de, por exemplo, num ascendente, num sol, numa lua, no meio do céu. Isso tudo pega muito forte, porque é um convite maior para o seu chamado, né? Então, Urano, ele não vem nos trazer malefícios, como eu digo, né? Acho que os trânsitos, eles têm um poder de vir desacomodar muita coisa e para que a gente venha a ser quem a gente é, né? Quem a nossa alma pediu para que a gente fosse. E claro que se a gente estiver muito fora do percurso ou não conseguindo lidar com a mente, a gente vai ter aí uma resistência maior, né? E também existe um movimento retrógrado desse Urano neste 2025/2026, porque ele entrou em Gêmeos agora, em 7 de julho, e ele fica até novembro em Gêmeos, aonde ele retrograda. Então a gente vai ter um planeta que entrou para um ciclo de 7 anos
fazendo uma revisão de novembro a abril no signo de Gêmeos, e ele chega em Touro, porque ele vai andar um pouco, né, para trás, porque ele estava no comecinho de Gêmeos. Então, quando ele anda para trás, ele chega em Touro ainda. Então, a gente vai ter aí revisões no campo da mente, pensamentos, aqueles paradigmas que a gente realmente precisa soltar, e formas muito estagnadas, né? Gêmeos tem uma mente ágil demais, então pode se perder aí nesse processo, e é importante fazer essa revisão. Quando ele chega em Touro, a gente revisa a nossa estabilidade, nossa segurança, nosso dinheiro, né? Então, vai ser um ciclo que vai nos convidar a aprender, e eu digo melhor, reaprender a tudo que a gente já aprendeu até agora. Então, a forma como a gente se comunica é uma forma que a gente vai conseguir vender, que a gente vai conseguir atrair, que a gente vai conseguir conectar? Talvez não, talvez a gente vai ter que mudar tudo isso. Eu percebo que em Gêmeos, ele vai trazer pra gente um olhar de diferente e original, porque Urano não é o planeta que copia, ele cria algo novo para as massas, né? Então, se a gente vem de uma leitura aí, de um recorte da comunicação, aonde uma pessoa faz alguma coisa, usa um áudio, tem um tipo de comportamento, aquilo viraliza e aquilo é copiado, isso é o oposto do que Urano gosta, né? Então, Urano não, em Gêmeos, ele vai querer se comunicar de uma maneira extremamente ousada, rebelde muitas vezes, diferente e original. Então, eu sinto que daqui para frente a gente vai ter uma busca, uma capacitação muito grande pela questão de sermos quem somos. Porque Urano, a gente tem uma autenticidade muito grande vindo aí. Então, essa coisa commodity de todo mundo ser igual, de todo mundo usar as mesmas coisas, de todo mundo fazer vídeos curtos, né? E que ninguém consegue ter essa interação de paciência para poder aprender algo que seja um pouco mais longo, que seja mais profundo. Isso vai se dissolver, né? Até porque Netuno em Áries, ele dissolve, né, as coisas, e dissolve aí com um ponto de abertura, né, de tudo que a gente está começando. Então é um ciclo importante, um ciclo marco de 2025, junto com outros grandes que vieram aí, mas esse, por 7 anos, vai mudar muito a nossa mente, e isso é algo extremamente importante quando a gente fala do nosso comportamento, né? Então hoje a gente tem um comportamento muito digital, né? Então a inteligência artificial, ela vai crescer gigantescamente ainda, né? De formas que a gente não tem noção, e a gente não sabe. Realmente, eu acho que a gente não tem ideia. Isso é assustador, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro do trabalho, como é que vai ser a sua entrega daqui para frente, como é que vai ficar a economia diante de uma revolução digital, como que a gente vai se comportar com a geração que está chegando aí, né? Então vão existir novas profissões, com certeza, muitas vão sair, sim, e por isso que o recado de Urano em Gêmeos, que fala da nossa multiplicidade, da nossa forma versátil de se conectar, tem um chamado aí para você não se prender a uma única coisa. Então, a forma como você vai fazer o seu trabalho, a forma como você vai dominar esse campo da mente, não é de um jeito só. Então, você, né, usando Urano, usando Gêmeos, usando o mago que Gêmeos traz, e Mercúrio, que é o comerciante, o mensageiro, o que fala para a gente fazer as coisas de uma maneira ágil, mas conectando as pontas, né, juntando um ponto ou outro, vai te pedir que você aprenda várias outras questões, outras formas de viver,
outras formas de vender, outras formas de trabalhar, outras formas de impulsionar, de colocar o seu servir no mundo original, que não existem. Então, para que isso aconteça, a gente precisa quebrar muito o jeito de que as pessoas só vão comprar se for dessa maneira. Ou as pessoas só vão gostar se eu me posicionar assim. Ou eu vou precisar romper com um paradigma que eu tenho há muito tempo sobre a forma como eu me comunico. Então vão ter aí muitas situações importantes, mas que eu acredito que vem para chacoalhar a vida da gente de uma maneira que a gente não ainda viu antes, né? E trânsitos de Urano são de 84 anos. Se você conseguir chegar aos seus 84, você vai passar pelo seu trânsito de Urano de nascimento, né? Se não, você vai viver esse trânsito de Gêmeos, né? E o trânsito do seu nascimento por uma vez só, né? Na sua vida. Então, é importante a gente saber que é um momento revelador, transformador e disruptivo. O convite fica aí para você reaprender a viver e principalmente a lidar com a sua mente.